Shalom, meus queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor me mostrou durante a oração. Eu quero ministrar no seu coração aquilo que o Senhor me mostrou. Eu estava em oração e eu tive uma visão. Eu vi uma mesa toda branca, linda, toda preparada. E na próxima imagem eu vi a imagem de Jesus de pé, tudo pronto, preparado. E o Espírito Santo me dizia, tudo está pronto. É como se Jesus ele tivesse com uma veste especial. Sabe quando um noivo ele está pronto para se encontrar com a noiva? E ele já está preparado. Foi esse entendimento e esse sentimento que eu tive quando eu vi a mesa e quando eu vi a imagem de Jesus de pé. E o Espírito Santo falou forte ali. Tudo está preparado. E o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu comecei a falar em línguas e ele disse através de mim, há um alarido nos céus. Há um som de alarido nos céus. Mas eles não estão entendendo. Eles não estão ouvindo. Eles não estão vendo. Eles estão dormindo. Eu venho em breve. Eu venho em breve. Há um som de alarido nos céus. E quando o Senhor terminou de falar comigo e aquela visão se encerrou, eu fui pesquisar na Bíblia o que é alarido, o que tem a ver alarido com toda aquela mensagem que o Senhor estava me entregando. E para minha surpresa, está escrito, haverá um som de alarido nos céus e ele virá. Ele descerá nas nuvens com som de alarido. Fala exatamente da sua volta. Para minha surpresa, esse versículo fala exatamente da sua volta. E o que ele me disse foi, o som do alarido está nos céus. A mesa está preparada. O noivo está pronto. Mas eles não estão prontos. Eles estão dormindo. Eles estão dormindo e não estão entendendo. O Senhor me disse isso muitas vezes. Eles não estão entendendo. E durante essa ministração que o Senhor estava me dando, Ele me mostrou na Bíblia, Ele me levou para a palavra de Deus. E Ele me mostrou ali na palavra uma passagem que fala das ovelhas gordas e das ovelhas magras. As ovelhas gordas que maltratam as ovelhas magras e dos pastores que estão cuidando de si mesmos. E o Senhor falou comigo que quando Ele me disse, eles estão dormindo, eles não estão entendendo, Ele estava se referindo à própria igreja. Ele não estava falando dos ímpios e daqueles que não creem em Deus, mas do povo que está dentro da igreja, do Israel, do povo que chama de Senhor, que está dentro da igreja, mas que está dormindo. E o Senhor me mostrou na palavra ovelhas gordas. E eu disse, Senhor, me dá um entendimento dessa palavra. E na própria palavra diz, eles comem o melhor pasto. Eles se alimentam do melhor pasto, mas depois eles pisam o resto do pasto. Eles bebem a melhor água, água pura, mas depois eles sujam com lama aquela água e dão aos mais fracos. E o Espírito do Senhor me disse, esses são os crentes, os cristãos dentro da igreja, que se acham tão cristãos e que estão tão vestidos de religiosidade, e eles comem o melhor pasto, eles se alimentam da palavra, mas eles sujam, eles colocam coisas que o Senhor não colocou e eles colocam fardo sobre irmãos, sobre os mais fracos. O Senhor disse, eles estão colocando um jugo sobre pessoas que eu não coloquei. E por causa disso, as ovelhas mais fracas estão saindo do pasto, estão saindo do rebanho, porque as ovelhas gordas estão maltratando as ovelhas magras. Estão colocando um jugo e um peso, irmãos entre irmãos. E o Senhor me falou sobre a síndrome de Lúcifer. O Senhor me mostrou na palavra que lá nos céus, quando Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele era escolhido do Senhor.
E o que é que aconteceu com ele? O orgulho de querer a glória que pertencia a Deus, ele queria para ele. E o Senhor me disse, isso está acontecendo dentro das igrejas, de forma sorrateira. Eles tentam tomar a minha glória, eles estão fazendo coisas para os homens verem, para ter validação dos homens, e eles estão tentando tomar a glória que é minha para eles. E a síndrome de Lúcifer, esse mesmo orgulho que agiu em Lúcifer, está agindo dentro das igrejas, fazendo com que as pessoas estejam dentro dos templos fazendo coisas para o Senhor, mas os seus corações estão cheios de orgulho. E o Senhor me mostrou também que o próprio Lúcifer, por conta desse orgulho, ele trouxe uma divisão entre os anjos dos céus. Ele trouxe dissensão e separação. Uma terça parte dos anjos caiu com ele por isso. E o Senhor me mostrou isso também dentro de muitas igrejas. Irmãos contra irmãos, lutando entre si. Quem tem o melhor cargo, quem tem a melhor posição. E Deus falou que eles estão lutando um contra os outros. Eles estão guerreando. E na Bíblia fala, eles dão chifradas nos mais fracos, nos doentes. Irmãos colocando jugo pesado sobre os outros. E o Senhor mostrou também na palavra sobre pastores que estão cuidando de si. E quando ele disse, eu estou vindo, e eles não estão entendendo, eles não estão vendo, ele falou exatamente dessas pessoas que estão na igreja, mas que não estão entendendo que Jesus está vindo. A síndrome de Lúcifer está agindo e operando de forma sorrateira dentro das igrejas, através do orgulho, através da rebelião contra lideranças, através de divisão entre irmãos, ovelhas gordas colocando jugo, usando a palavra de Deus, manipulando o alimento verdadeiro para dar às ovelhas mais fracas, e as ovelhas mais fracas estão tomando água suja, comendo alimento machucado, e por causa disso elas estão saindo do rebanho, as próprias ovelhas gordas colocando as magras, as fraquinhas para fora. Tem alguns dias que o Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração. Irmãos, é incrível. Eu entro em oração e a Bíblia ela tem dezenas de páginas, centenas de páginas, mas quando Deus começa a falar comigo sobre alguma coisa, eu posso abrir 1 milhão de vezes, só cai essas mensagens. A mesma coisa, o Senhor está falando comigo esses dias e eu estou aqui entregando o que o Senhor me pediu para entregar. Fica alerta. Tudo está preparado. O som de alarido já está nos céus. Em breve ele vem, a mesa já está pronta, o noivo está pronto, mas a igreja, alguns, não são todos, irmãos, graças a Deus alguns estão alerta, mas até os que estão alerta, até nós que estamos alertas, precisamos vigiar constantemente. Mas dessa vez o Senhor me falou de forma muito clara e específica sobre ovelhas maltratando ovelhas. E quando o rei vier, ele vai fazer separação das ovelhas e dos bodes. Essa é a mensagem que o Senhor me deu e eu quero te entregar. Faça a prova do Senhor. Ore, peça discernimento, sabedoria. E ao invés de, irmãos, olharmos uns para os outros, vamos olhar para nós mesmos, como a Bíblia diz. Analise, pois, o homem a si mesmo. Que a cada dia possamos nos analisar e nos colocar diante do Senhor em arrependimento, em preparação. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Que o Senhor te abençoe. Essa é a palavra do Senhor para você e para a minha vida também. Deus te abençoe.